Mateus 1, 18 a 23. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Deus, minha oração é que o Senhor abra nessa noite os olhos do nosso coração para que a gente contemple as maravilhas da tua palavra. Abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple o Senhor Jesus, para que a gente veja quem Jesus é e por que esse nome Jesus. Que o Senhor possa levar esta verdade mais íntimo do nosso ser, para que possamos ter uma vida transformada pela verdade da tua palavra, pela revelação do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. O anjo disse para José: você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E disse o porquê Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se o primeiro nome que Jesus, se um dos nomes e o primeiro nome que nós abordamos de Jesus é Emanuel, porque o significado de Emanuel é Deus conosco, e essa é uma a primeira característica ou a primeira identidade de Jesus é que ele era aquele bebê que nasceu no Natal, era Emanuel, era Deus conosco, era o próprio Deus nascendo nessa terra. E ele veio nessa terra, ele se despiu da sua glória, veio aqui, se fez carne no ventre da Virgem Maria, nasceu aqui porque Deus estava se aproximando das suas criaturas por amor. Isso é o resumo da primeira pregação. Jesus era Emanuel, Jesus é Emanuel, é Deus conosco, ele é o próprio Deus. E o segundo nome que aqui nós vemos, que o anjo também disse a José que ele deveria dar àquele bebê que Maria estava esperando, é Jesus. E, inclusive, esse é o nome mais conhecido, né? Esse é o nome mais conhecido. E o anjo disse: por que você deverá dar-lhe o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Deus salva. Então, Emanuel é Deus conosco, Deus veio para habitar entre nós. Jesus significa Deus salva. E, como eu disse a semana passada, os hebreus eles davam o nome de acordo com o que eles desejavam que a pessoa fosse, ou davam o nome de acordo com a natureza da pessoa, de acordo com o que ela era. Por isso que o segundo nome de Jesus, que é Jesus, né? A gente não tem como. O segundo nome daquele bebê nascido no Natal é Jesus. Por quê? Porque significa Deus salva. E esse é o meu foco nessa noite. Mostrar o porquê Jesus. Porque simplesmente se a gente conhecer o significado do porquê que aquele bebê teve o nome de Jesus e ainda deve ser mantido chamado de Jesus, é uma boa notícia para nós. Porque o que aconteceu no Natal, o que nós devemos celebrar no Natal é uma boa notícia. Inclusive lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 10 e 11, quando anjos são enviados para anunciar o nascimento de Jesus, há 3 pastores que estavam pastoreando no campo. O anjo disse assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Anjos apareceu para 3 pastores que estavam no campo com as suas ovelhas, e você imagina, né? A gente não tem nem como imaginar o que é aparecer 3 anjos. Tanto que eles ficaram com medo. E esse é o padrão bíblico. Quando anjos apareceram para homens em toda a Bíblia, o primeiro sentimento deles foi medo.
Por isso, abre um parênteses aqui, desconfie de toda pessoa que fica falando que vê anjo por aí, e ela continua falando isso de uma forma tão natural, né? Fecha o parênteses. E aí os anjos tiveram que dizer para eles, não tenham medo, porque o que eu venho anunciar para vocês é uma boa nova, é uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia. O que os anjos vieram anunciar era o Evangelho. O Evangelho começa, a boa notícia do Evangelho começa com o Natal, com o nascimento de Jesus. E por que era boa notícia? Primeiro, nós vimos naquela primeira semana que era Deus vindo ao encontro da humanidade. E o segundo motivo por que o nascimento daquele bebê é uma boa notícia está revelado no nome Jesus, que significa Deus salva. E o anjo disse, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. O anjo disse para os pastores, hoje nasceu o Salvador, e disse para José, você vai pôr o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. Ele vai salvar os seus povos dos seus pecados. E aqui nós temos um detalhe. É muito comum, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram, os crentes falar, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que aceitar Jesus como Salvador. Normalmente nas igrejas, no final de pregações, há sempre um apelo, né? Quem aqui quer aceitar Jesus como Salvador? E eu não sei se você sabe o porquê, ou se você já se perguntou o porquê, mas nessa noite eu quero te mostrar o porquê disso. Por que nas igrejas evangélicas, por que os evangélicos são tão enfáticos em falar para as pessoas que elas precisam crer e aceitar Jesus como Salvador? Na verdade, o Natal é essa boa notícia. O Natal começou com o anjo falando não só com José, mas com os pastores, que aquele bebê deveria se chamar Jesus, porque Jesus significa Deus salva. E o anjo disse, ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. E quando você ouvir falar que você tem que aceitar Jesus como Salvador, a pergunta que nós temos que fazer, e que todo pregador, quando prega o Evangelho, ou todo cristão, quando prega o Evangelho, ele tem que mostrar para as pessoas, não apenas dizer, aceite Jesus como Salvador. Nós precisamos mostrar para as pessoas por que devemos crer em Jesus como Salvador, e por que Jesus é chamado de Salvador. E esse é o meu propósito nessa noite. Lucas, por que Jesus significa Deus salva? Porque Jesus é Salvador. A pergunta que temos que fazer é, ele veio nos salvar de quê? O bebê nasceu, os anjos anunciaram, ele veio, esse bebê é o Salvador. Nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador. E ele veio salvar o seu povo. A pergunta é, salvar do quê? Do que devemos ser salvos? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. O Antônio mora no apartamento. Imagina que você está no seu apartamento de boa com sua família e bate na porta desesperado alguém, começa a bater desesperado e a gente assusta, né? Aí você corre para atender. Quando atende, quando você abre a porta, está lá um bombeiro, todo equipado, todo vestido. E ele simplesmente olha para você e diz, vamos. Não fala mais nada. O que você e a sua família faria? Você só ia catar no braço do Levi, da mulher e atrás dele. Ele precisava falar mais alguma coisa? Não. Porque aquele homem que você viu na sua frente, com a roupa que ele está usando, você sabe qual que é o perigo, sim ou não? Você sabe qual que é o perigo. Vamos correr porque é o quê? É fogo. É fogo. Então só de olhar para aquele homem, você sabe do que ele veio te salvar. E quando nós ouvimos falar que Jesus é Salvador, nós precisamos perguntar, ele veio nos salvar do quê? Porque imagina, se Jesus é Deus que veio na Terra, o que é que o próprio Deus teve que vir nessa Terra para nos salvar? Se Jesus é Emmanuel e é Deus que veio na Terra, o que é tão perigoso, o que é tão dramático que foi necessário Deus deixar sua glória, vir na Terra pessoalmente e dizer, eu vim salvar vocês? Do que ele veio nos salvar? O que é tão grave? Do que nós precisamos ser salvos? E o anjo disse, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o nosso problema e esse é o problema da humanidade. Você já se perguntou o que há de errado com o mundo? Você já parou para se perguntar por que as pessoas são tão más? Você já parou para se perguntar por que existe tanta coisa ruim no mundo? Você já parou para pensar por que um país é capaz de fazer guerra com o outro que aparentemente, entre aspas aqui, não fez nada de ruim contra eles?
Você já parou para pensar por que a gente liga, principalmente na Record, né? Você liga o canal de notícias da Record e é só desgraça. Se você ficar um dia inteiro assistindo a Record, você termina o dia mal. Você termina o dia mal, porque é só má notícia, é só desgraça. E eles fazem um drama danado, né? Quem é da época aqui do Linha Direta? Esses dias nós estávamos lembrando do Linha Direta. Quem é da época do Linha Direta? Quem tinha medo de assistir Linha Direta? Eu morria de medo de assistir Linha Direta. Porque os casos eram, sabe? E aí tinha o Marcelo Rezende que dava todo, né, um drama pro negócio. Por que o mundo, o que há de errado com o mundo? Por que o mundo está do jeito que está? A resposta bíblica, a resposta cristã, não é que as pessoas é vítima da sociedade. Não, a resposta bíblica é o pecado. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é que nós somos pecadores. O problema é que nós nascemos pecadores. O problema é ainda mais é que nós amamos o pecado. O problema da humanidade, o problema do mundo é o pecado. Romanos capítulo 5, verso 2 diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. A resposta da Bíblia para todo o mal que acontece no mundo é uma só: pecado. Uma palavra resume o mal do mundo: o pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus a primeira vez no Jardim do Éden ainda, quando eles deram as costas para Deus, quando eles fizeram o que Deus havia dito para eles não fazerem, eles arreganharam a porta para que o pecado entrasse no mundo. E uma vez arreganhada a porta para o pecado entrar no mundo, o pecado entrou e contaminou toda a humanidade. O pecado é como, vou usar um exemplo aqui, não dizem que o coronavírus começou na China? Que a China abriu as portas, o vírus entrou e espalhou para o mundo inteiro? A mesma coisa aconteceu. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, viraram as costas para Deus lá no Jardim do Éden, há milhares de anos atrás, eles fizeram como a China fez. Eles arreganharam a porta para um vírus que é muito pior do que o coronavírus. Eles abriram a porta e arreganharam a porta do mundo para o pior de todos os vírus, que é o vírus do pecado. E o pecado entrou na veia e contaminou todos. Contaminou todos os seres humanos. E não só isso, junto com o pecado, o que o pecado traz consigo na sua mão? A morte. E esse é a raiz de todos os problemas do mundo, o pecado. E nós precisamos voltar a resgatar, e até mesmo as igrejas evangélicas já pararam de falar sobre isso, nós precisamos resgatar a seriedade e a gravidade do que é o pecado. Nós estamos vivendo uma geração onde as igrejas quase que não falam mais sobre pecado, porque eles querem amaciar as coisas para as pessoas. Na ânsia de trazer as pessoas para a igreja, eles não tocam mais no assunto do pecado. Eles não falam mais do pecado. O problema é que se você tira o pecado da história, quase que você não precisa de um salvador. Se você sabe que não está pegando fogo no seu prédio e o bombeiro bate na sua porta, você atende ele numa boa e pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu não preciso de você. Quem te chamou? Porque, e aí, não adianta trazer as pessoas para a igreja se elas não entenderem do que Jesus precisa salvá-las. E é por isso que muitos até desprezam Jesus, porque eles não entendem a gravidade do pecado. Eles já perderam de vista e os crentes não falam mais disso. O pecado, ele é uma ofensa contra Deus. E aqui precisamos resgatar. O pecado é contra Deus. Em primeiro lugar, o pecado é pecado contra Deus. Lucas, o que é pecado? Pecado é dar as costas para Deus. Se eu pudesse resumir de uma forma mais simples, eu diria para você que pecado é dar as costas para Deus. Pecado é querer que seja feita a sua e não a vontade de Deus. Pecado é você viver o contrário do que diz o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Pecado é dar as costas para Deus. Pecado é desejar que a sua vontade seja feita. Pecado é viver do seu jeito e ignorando a vontade de Deus. Isso é pecado. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, Deus disse apenas para eles uma coisa: não coma daquela árvore específica, porque do dia em que dela comer, vocês certamente vão morrer.
E a Bíblia diz que o diabo veio, seduziu Adão e Eva, querendo convencê-los a comer do fruto, e a Bíblia diz que Adão e Eva ouviram mais o diabo do que a Deus. Isso é pecado. Pecado é dar as costas para Deus. Pecado é querer fazer a sua própria vontade e não a de Deus. Pecado é você querer fazer qualquer coisa que Deus disse não faça. Que Deus diz não é o melhor para você. Isso é pecado. E Lucas, qual que é a gravidade do pecado? A gravidade do pecado é que, em primeiro lugar, ele é feito contra Deus. Ele é feito contra Deus. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou jogando bola com você, ou você está assistindo eu jogar bola. E você me veja, esquece agora que eu sou pastor, só um exemplo. Imagina que você, no meio do futebol, me veja virando para uma dos caras que estão jogando comigo e dizendo assim para ele, vai a merda. Você vai ouvir aquilo, né? Talvez você vai estar nem aí. Tá jogando bola, tá xingando o cara lá, o cara não tocou para ele, enfim. Agora imagina que no dia seguinte você me veja virar para minha mãe e dizer, vai a merda. Seria diferente de eu mandar um amigo lá no futebol? Agora imagina que no dia seguinte você me veja virando para minha esposa e dizendo para ela, vai a merda. Não é diferente o peso da ofensa? O problema do pecado é que, em primeiro lugar, nós não estamos pecando contra pessoas, contra a natureza, contra o universo, contra o destino. O problema do pecado é que ele é uma ofensa, em primeiro lugar, contra o Deus Criador do universo. O pecado, ele é um problema porque nós não estamos virando as costas meramente para seres humanos. Nós não estamos querendo e contrariando a vontade do nosso pai ou da nossa mãe. Mas, em primeiro lugar, o pecado, ele é uma ofensa contra o Deus Criador de todas as coisas. Contra o Deus que criou todas as coisas. Contra o Deus que te criou. Contra o Deus que te dá fôlego de vida. Contra o Deus que te dá saúde. Com o Deus que tem te abençoado. Com o Deus que te criou. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado é que ele é uma ofensa contra o Deus dos céus. Quando Adão e Eva comeu do fruto, eles estavam ignorando a voz daquele que criou aquela árvore. Contra a voz daquele que criou eles. Contra a voz daquele que criou a terra, além da terra criou um jardim belo e deu para ele todas as coisas, só não deu aquela árvore. E quando Adão e Eva decidem ouvir a voz do diabo, eles estavam dando as costas para aquele que o criou, para o Deus Criador, para aquele que agia como o pai deles. E esse é o problema do pecado. É isso que a Bíblia vai apontar. Por que a Bíblia é tão rígida ao tratar do pecado? E aqui eu não estou falando de pecado específico, estou tratando de modo geral. Por que pecado é pecado e por que é um problema? Porque quando nós pecamos, nós estamos dando as costas para o Deus Criador de todas as coisas. Para o Deus eterno, para o Deus que criou, que nos dá o fôlego de vida. Esse é o problema do pecado. Isaías 59, verso 1 e 2, 1 a 4, diz assim, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz a pecado. Os nossos pecados nos separam de Deus. Nós pecamos quando damos as costas para o Deus Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, desde que nascemos, desde que Adão cometeu o primeiro pecado e o vírus nos tomou, o vírus do pecado nos tomou, todos nós nascemos pecadores. Da mesma forma como a laranjeira produz naturalmente laranja, todo ser humano é pecador por natureza e ele nasce pecador e é por isso que ele peca. Aqui a gente já está acostumando a brincar quando vê os nossos filhos já pirraçando, falar, é o Adãozinho, é a Evinha, porque eles já nascem. O Nicolas com 2 meses já fazia pirraça.
Agora com 10, você imagina como é que está o nível da situação. Já bate, já dá abraçada, né? Agora eu te falo, eu ensinei 10 meses, eu ia ensinar isso para quê? Mas já nasce, por quê? Porque todo ser humano já nasce com o vírus do pecado. É por isso que nós temos tanto trabalho com filhos, porque eles já nascem com o pecado ali, e à medida que eles vão crescendo, vai aflorando cada vez mais. Nós já nascemos com essa natureza. Romanos 8:7 diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos pecadores. E aí nós vamos só aflorando. E deixa eu te dizer, é natural. Da mesma forma que a laranjeira vai produzir laranja, todo ser humano vai pecar. Porque ele é pecador e ele nasce pecador. E ele só vai aflorando o pecador que existe dentro dele. É mais ou menos igual o Hulk também. Lembra do personagem do Hulk lá? Ele é o Bruce Banner, né? Mas a hora que ele fica nervoso, o monstro sai para fora. Todo ser humano já nasce um Bruce Banner com um Hulk dentro dele, que é o pecador que existe dentro dele. E o que acontece é que isso ao longo do tempo vai aflorando. Uns mais, outros menos, mas todos nascemos em pecado. E detalhe, todos nós somos pecadores. Todos. Romanos 5,12 diz assim: quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e todos se tornaram inúteis. Todos somos pecadores, irmãos. Não tem um de nós que escapa. Não tem um de nós que escapa. Não tem um ser humano que pode bater no peito e dizer: eu jamais pequei. Ou eu estou há 10 anos sem pecar. Não podemos dizer que estamos há um dia sem pecar. O Salmo 24, 3 e 4 diz assim: quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregaram aos ídolos e não juram em falso. Quem pode dizer: eu posso entrar? Quem tem as mãos limpas? Quem tem o coração puro? Quem ousaria dizer diante de Deus: eu estou puro, eu posso entrar? Nenhum de nós pode afirmar isso. E se você acha que você pode afirmar, eu sempre gosto do exemplo que eu vi numa série na Amazon Prime. Numa série chamada Deuses Americanos, tem uma cena em que uma mulher morre. E essa mulher morre e ela aparece meio que num limbo, assim, no espaço entre o destino final dela, né? Entre a morte e o destino final. É tipo uma sala de espera, assim, para ela saber qual que é o destino dela. E ela chega nesse espaço e aparece um homem lá. E esse homem aparece. Aí, onde eles estão, tem uma balança de peso. Lembra a balança de peso? Aquela da justiça. E aí, o homem pega uma pena branquinha, e coloca de um lado. E leva a mão para enfiar a mão no coração dela e puxar. Quando ele leva a mão para pegar o coração dela, ela bate na mão dele. E aí ele diz assim: eu preciso pegar. E aí ela diz assim: para comparar com a pena? Não precisa, eu já sei o resultado. E eu achei magnífico esse exemplo. E eu não sei se você pegou. Nessa série, né, nesse negócio fictício, antes dela saber o destino final, o que ia definir era se o coração dela, que representa a vida dela, era mais leve do que a pena. E é basicamente o que o Salmo 24 diz. Quem pode entrar no santuário de Deus? Quem pode chegar diante de Deus? Somente quem tem as mãos limpas e o coração puro. E a pergunta é: se Deus tirasse o seu coração para pôr naquela balança, como ficaria? E o que a série demonstra no personagem daquela mulher, mas o que a Bíblia afirma é que, de fato, ninguém passaria nesse teste, porque ninguém tem as mãos limpas e o coração puro a ponto no que se compara à pureza de Deus. Biblicamente, aquela pena seria a santidade de Deus. Porque, irmãos, para saber se somos pecadores ou não, o que nós devemos medir não é com outras pessoas. Comparado com os caras que estão fazendo guerra, eu sou santo. Comparado com um pedófilo, eu sou santo. Comparado com talvez um estrupador, um assassino, comparado com, por exemplo, aquele jovem que entrou na escola e matou várias pessoas, talvez eu sou santo. Mas o que nós devemos fazer não é nos comparar com outros.
O nosso padrão, a pena, é a santidade de Deus. E eis a pergunta: quem passa? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Ninguém. A Bíblia diz e afirma categoricamente, do seu início ao fim: ninguém passa. Ninguém passa. Todos somos pecadores, todos nós pecamos. E esse é o problema do mundo. O problema do mundo é esse, é o pecado. Esse é o meu problema e esse é o seu problema. Esse é o nosso problema. E detalhe, o problema, o pior de tudo do pecado, é que ele não é algo que está fora, ele é algo que está dentro. Porque se fosse algo de fora, nós poderíamos tentar combater. Mas é algo que está dentro. Quando Adão e Eva estavam no jardim, o problema estava fora. Era a serpente tentando barganhar com eles e convencê-los a desobedecer a Deus. Mas a partir do momento em que Adão e Eva abriu a porta e o vírus do pecado entrou, o problema agora já não está mais fora. O problema está dentro. Eu não sei se você sabe, mas o pior inimigo do ser humano, biblicamente, não é o diabo. O diabo é um jogador assim, coadjuvante. O problema da humanidade é o pecado. E o problema é que o pecado não está fora, o pecado está dentro de nós. A Bíblia diz que o pecado ele contaminou o nosso coração. Vou dar outro exemplo. O super-homem tem um ponto fraco. Qual que é o ponto fraco do super-homem? A criptonita, a pedra verde. Se você chegar com a criptonita perto do super-homem, ele vai ficar fraco. Mas tem um filme do super-homem desenho que eu vi há uns dias atrás, que um vilão poderoso lá consegue vencer a Liga da Justiça. E o que ele faz? Ele pega a criptonita líquida e injeta no sangue do super-homem. E aí acaba com o super-homem. Por quê? Porque agora não é mais uma pedra que ele pode sair correndo, ir para o outro lado, voar e se distanciar dela. O problema agora está onde? Está dentro dele. E essa é a imagem do pecado. O pecado não é algo que está fora, o pecado é algo que está dentro. É quem nós somos, é a nossa natureza, é o nosso coração. Cadê o texto que eu separei? Jesus disse assim, Mateus 7, 21 a 23. Pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam o homem. Olha o que Jesus disse. Os fariseus estavam falando que os discípulos dele bebiam no copo, comiam as coisas sem lavar o vasilhame, sem lavar o copo. Porque eles acreditavam que se eles comessem usando o copo sem lavar antes, eles eram contaminados, eles ficavam impuros. E aí Jesus vira para ele e fala assim, quem dera se fosse algo de fora que contaminasse o homem. Aí Jesus vem e diz, o problema não é o que está fora e entra. O problema é o que já está dentro, é o coração. Jesus disse, o problema é que o coração do ser humano é mau. O ser humano, e aqui coração vamos dizer assim, é o que é o ser humano. O ser humano é pecador. Então o mal é de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós não somos, olha, nós não pecamos porque tem algo do lado de fora nos incentivando. Isso é algo que algumas igrejas também enganam. Você já viu igrejas que dizem que o cara traiu porque um demônio entrou dentro dele, que a mulher se prostitui porque um demônio da pombagira está dentro dela e ela vai se prostituir. Se a gente tirar o demônio, ela para. Não! Quem dera! Quem dera! Jesus diz que o problema, inclusive imoralidade sexual, maus pensamentos, roubo, homicídio, Jesus diz que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é um demônio que leva a pessoa a fazer aquilo. É de dentro, é a própria pessoa. O que o diabo faz é patrocinar. Amém? É patrocinar, é isso que ele faz. E aqui eu não estou reduzindo o problema do diabo, mas ele é outra história para outro dia. O problema é o pecado que já está dentro de nós. O problema é a fábrica que já existe dentro de nós e ela não para de produzir. E esse é o problema da humanidade. E o que nós precisamos, irmãos? O que a humanidade precisava? Imagina o que é lutar com o inimigo que está dentro. Imagina. Como que o ser humano, como que o super-homem naquele desenho,
Ele não teve que fazer nada. Ele andou cabisbaixo por aí afora procurando os que ainda tinha poder nesse filme. Porque ele já não podia fazer nada. O negócio tomou conta de quem ele é. Estava na veia dele. Assim somos nós, seres humanos. O pecado é quem nós somos. Você já se pegou falando, pô, fiz de novo um negócio que eu não queria fazer? Porque está aqui dentro. Ele está aqui dentro. E esse é o ponto. Como nós conseguimos lutar contra algo que é quem nós somos, que está aqui dentro? Como? Como eu faço isso? É por isso que nós, seres humanos, precisávamos de um milagre. Qual é o maior milagre que nós, seres humanos, precisamos? Que o pecado saia de dentro de nós. A solução para as coisas do mundo é acabar com o pecado. Se nós queremos um mundo transformado, só há uma solução, que é acabar com o pecado. E essa é a esperança que o ser humano precisa ter, e esse é o problema que os homens da Bíblia, do Antigo Testamento, eles ansiavam. E Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. Esse povo que Deus anuncia que recebeu Jesus quando esteve nessa terra. Ezequiel 36, 24 a 27, a 28, Deus diz assim, para o povo de Israel. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aí olha o que Deus diz. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito Santo em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que lhe dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um contexto para você entender. Nesse período em que Ezequiel profetizou, a nação de Israel estava no seu pior momento. A nação de Israel estava assim com o pecado, sabe, assim, se tivesse um medidor assim do nível de pecaminosidade, já estava estourando na nação de Israel nessa época. E em meio a esse caos, inclusive esse ano inteiro eu preguei sobre isso, né? Em meio a esse caos, Deus faz uma promessa para aquele povo, um povo rebelde, um povo pecador, que dava as costas para Deus, que estava dando as costas para Deus, um povo que corrompeu até mesmo o culto, até o lugar de culto, a forma com que eles cultuavam a Deus, eles conseguiram corromper e colocar outras coisas no meio. E aí, para esse povo, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Vai chegar um dia em que eu vou purificar vocês. E olha, aqui é o primeiro detalhe. Deus diz que é Ele que vai fazer. Por quê? Porque aquele povo, por eles mesmos, eles não conseguiriam tirar o pecado de dentro dele. Aí por isso que Deus vem e faz a promessa. Eu vou tirar de vocês. Eu vou purificar vocês. Eu vou tirar esse coração que não quer me obedecer e que só vive virando as costas para mim. E eu vou colocar um novo coração. E eu vou levar vocês a agir de acordo com a minha vontade e a querer me obedecer. Por quê, irmãos? Porque essa promessa já nos indica que o problema do pecado é algo que nós não conseguimos resolver. Por isso que nós precisamos que Deus intervenha em nosso favor. Por isso que nós precisamos que Deus desça e tire o pecado de nós. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Tem pessoas que não vão para a igreja porque elas dizem assim, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Não vai vir? Nunca. Porque quando é que ela vai conseguir resolver as coisas que ela concorda, que ela às vezes até reconhece que precisa mudar? Tem muita gente que deixa de fazer coisas para Deus porque ela diz, eu preciso mudar muito ainda. Eu tenho muita coisa errada na minha vida, Lucas. Olha, se você for esperar, você nunca vai vir até Deus. Porque quem é aquele que consegue se limpar para chegar diante de Deus? E como que Deus cumpriu essa promessa que ele fez em Ezequiel 36? Muitos acreditam que Deus poderia simplesmente perdoar. Muitos, infelizmente, muitas igrejas hoje quase que pregam isso, que Deus simplesmente perdoa. Ah, não preocupa não, Deus vai perdoar no final das contas. E abre um parênteses, Deus não pode fazer isso simplesmente. Deus não pode simplesmente perdoar o pessoal. Deus não pode simplesmente virar e falar assim, não, eu vou esquecer que você fez isso. Não pode. Por quê? Porque ele é santo e ele é justo. No início do ano passado ou ano retrasado, que eu preguei sobre os atributos de Deus, uma das pregações foi sobre Deus ser santo e ser justo. Deus é um Deus santo e ele é um Deus justo. Se Deus é um Deus santo e ele é um Deus justo, ele não pode simplesmente perdoar.
É por isso que ele disse para Adão e Eva: não coma, porque do dia em que dela comer, vocês vão morrer. Adão e Eva comeu. O que aconteceu com eles? Em primeiro lugar, Deus os expulsou da sua presença. Vocês não vão mais ter parte comigo, vocês não vão mais se relacionar comigo, porque vocês me desobedeceram. E eu vou cumprir o que eu disse. E aí fisicamente demorou uns anos, mas eles morreram. E o pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. Desde então nós vemos morte no mundo. Todas as mortes que acontecem no mundo é por causa do pecado. Em Ezequiel 18, Deus diz assim: aquele que pecar vai morrer. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Eu trabalhei o mês passado, no quinto dia útil, o patrão depositou lá. Foi um presente que ele me deu? Não. Foi uma dívida que ele pagou, porque eu trabalhei para ele. O salário de quem comete o pecado é o quê? A morte. E Deus é um Deus justo, ele tem que cumprir a sua justiça. Pecou, tem que morrer. Então Deus não poderia simplesmente perdoar. Deus não poderia simplesmente pegar aqui: está anotado aqui seu pecado? Esquece, pode ir para casa tranquilo. Não, Deus não poderia, porque ele é um Deus santo e ele é um Deus justo. O que Deus fez então? O Natal nos diz o que Deus fez. Deus veio nessa terra. Deus veio resolver o problema. E é por isso que por isso que aquele bebê na manjedoura, por isso que o Natal é uma boa notícia para a humanidade. Por isso que o Natal é uma boa notícia para o ser humano. Por isso que o Natal, o que aconteceu no Natal, é uma boa notícia para mim e é uma boa notícia para você. Por quê? Porque naquele dia do Natal, aquele bebê que nasceu na manjedoura, cujo nome seria Jesus, Deus salva, aquele bebê é Deus descendo na terra para poder lidar com os nossos pecados. Os anjos, quando anunciaram o evangelho a primeira vez, eles disseram para eles: olha, a boa notícia é que aquele bebê é o Salvador. Aquele bebê é Deus que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Olha, sabe aquela promessa de Ezequiel 36 que vocês tanto esperavam, de que Deus fez para vocês, de que Ele iria vir, Ele iria purificar vocês, Ele iria tirar o coração desobediente, iria colocar um coração obediente. Se lembra daquela promessa que Deus fez há alguns anos atrás? Então, esse bebê que está nascendo na cidade de Belém hoje, ele é o cumprimento dessa promessa. Aquele bebê cujo nome vai ser Jesus, quando ele crescer, ele vai salvar o povo dos seus pecados. Aquele bebê tem o poder, vai ter o poder de fazer o maior milagre que a humanidade precisa, que é arrancar de dentro dela o pecado. Por isso o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos seus pecados. A boa notícia do Evangelho que começa no Natal é que Deus veio cumprir uma promessa que Ele fez, que é tirar de nós o coração de pedra, que é tirar esse coração pecaminoso, que é arrancar de dentro de nós o pecado. Se fosse no caso do super-homem, Deus veio para poder arrancar dele a criptonita que está lá. Jesus era o Deus encarnado que veio para quê? Para salvar o povo dos seus pecados. Jesus, que era o próprio Deus, ele veio nessa terra para que ele arrancasse, para que ele resolvesse o que nós não poderíamos resolver sozinhos, que é o problema do pecado. Jesus veio vencer um inimigo que nós sozinhos não conseguimos, porque estava dentro de nós. Jesus veio arrancar de nós os nossos pecados. Jesus veio nos purificar dos nossos pecados. Jesus veio arrancar a fábrica que existe dentro de cada ser humano e que vive produzindo pecados. E por que ele teve que encarnar? Porque ele precisava se tornar um de nós. E esse é outro detalhe de Deus. Deus não simplesmente perdoou. Ele precisava se encarnar. E ele veio, se tornou como um de nós. Para que ele pudesse viver nessa terra e ele, como um homem igual a nós, vencesse o pecado e conquistasse a vitória por nós. Olha o que Hebreus diz. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. O que isso significa? Lembra que antes do homem, Adão e Eva, se rebelar contra Deus, o diabo, quando ainda era um anjo de Deus, ele se rebelou em primeiro lugar. A Bíblia diz que existe um grupo de anjos, que hoje são os demônios, que se rebelaram no céu contra Deus e foram expulsos à terra. Deus construiu o inferno para punir esses anjos que pecaram contra ele, que se rebelaram contra ele. E a boa notícia que Hebreus está dizendo é que quando Jesus nasceu, Jesus, que era o próprio Deus, ele não veio nessa terra para salvar os anjos. Jesus veio salvar os seres humanos.
também pecaram contra Deus. Por isso que Jesus veio e encarnou no ventre de Maria, porque era o próprio Deus se tornando um de nós, se tornando também um ser humano. Por quê? Porque Ele só poderia nos salvar se Ele se tornasse como um de nós. Ele só poderia nos salvar se Ele se tornasse como um de nós, vencesse o pecado por nós e nos estendesse a salvação. E Hebreus continua dizendo: por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Romanos 5,19. Por causa da desobediência a Deus de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou no mundo. Por causa da desobediência deles, o pecado entrou e tem feito toda essa desgraça no mundo. Mas quando Jesus veio nessa terra, Jesus veio, se tornou um de nós, encarnando no ventre de Maria, e Ele viveu nessa terra. Ele andou nessa terra, nunca pecou, nunca cometeu pecado. Jesus viveu uma vida santa, e Ele veio fazer isso, para que Ele pudesse viver uma vida santa, lutar contra o pecado, vencer o pecado, para que Ele pudesse pagar o preço pelos meus e pelos seus pecados. Nós precisávamos que um ser humano vencesse a luta contra o pecado por nós. A luta que nós não conseguimos vencer e não conseguimos, nós precisávamos que um de nós vencesse. E Deus veio se tornar esse um. Deus encarnou no ventre de Maria, nasceu na noite de Belém, no Natal, para que Ele pudesse vir nessa terra, lidar e vencer o inimigo que nós não poderíamos viver. E o que Jesus fez para isso? Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou para cumprir essa promessa. Para cumprir essa promessa. Primeira vez que João Batista viu Jesus, ele apontou e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João sabia que Jesus tinha vindo para lidar com esse problema. Lucas, como que Jesus fez isso? Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a obra que Jesus fez por nós. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Tudo isso Ele fez para pagar o preço pelos seus pecados. Quando Ele nasceu, Ele se tornou como um de nós. Porque Ele precisava ser como um de nós para assumir o nosso lugar na batalha. Quando Ele viveu uma vida santa, perfeita, nunca pecou. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e nós não conseguimos. Quando Ele morreu para pagar o preço pelos meus e pelos seus pecados. Apesar dele nunca ter pecado, Ele foi para aquela cruz. Ele morreu como um pecador, mas não por causa dos pecados dele, mas por causa dos meus e dos seus pecados. Ele viveu uma vida santa, mas morreu como um pecador, porque naquela cruz ele não estava morrendo uma morte que ele merecia, mas que eu e você merecíamos por sermos pecadores. Mas ele assumiu não só a nossa vida, vivendo uma vida de obediência perfeita, mas ele também assumiu a nossa morte. E ele pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Deus disse: todo que pecar vai morrer. Jesus veio nessa terra, viveu uma vida perfeita e mesmo não tendo pecado, ele foi para a cruz para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer por sermos pecadores. E é por isso que depois de ressuscitar ao terceiro dia e oferecer o sacrifício perfeito, hoje Ele pode estender a mim e a você a salvação. Hoje Ele pode, todo aquele que nele crê, todo que lança nele a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, todo aquele que crê nessa verdade, Ele cumpre a promessa e Ele faz uma obra que nós não conseguimos ver, mas é real, ela acontece, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de alguns, pode acontecer na sua vida. Que é Ele entrar na nossa vida e nos transformar. Tirando a raiz dos nossos problemas, que é o pecado. Para finalizar, 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus veio, nasceu, viveu e cumpriu essa obra, para que hoje Ele possa estender a mim e a você a salvação. E a principal salvação é do quê? Dos nossos pecados. Fique de pé. Lucas, como que isso muda a minha vida? Em primeiro lugar, diante do que nós ouvimos, a raiz dos meus e dos seus problemas é o pecado.
E isso você tem que sempre se lembrar. Para de querer achar outro motivo. Para de querer encontrar em outra coisa o que está de errado com o mundo. O que está de errado com o mundo é o pecado. O pecado existe, ele é real e está dentro de nós. E é ele quem faz nós, seres humanos, produzir toda a desgraça que tem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que a raiz dos nossos problemas é o pecado. Não é baixa autoestima, não é que a sociedade, não é a influência de outras pessoas. Para de querer achar do lado de fora o problema dos seus pecados. Ano que vem nós vamos falar sobre casamento. Qual que é o problema do casamento? Qual que é a raiz do problema entre dois casais? O pecado. Qual que é a raiz lá no seu trabalho? Qual que é a raiz dos problemas que nós temos em todas as áreas da nossa vida? É um só, é o pecado. Por isso que a boa notícia do Natal é: nasceu o Salvador em Belém. Aquele que pode salvar você dos seus pecados. Aquele que pode entrar dentro da sua vida e arrancar, de uma vez por todas, os pecados. E ajudar você a lidar com essa raiz dos pecados. E aqui a segunda coisa. Médicos, psicólogos, psiquiatras, padres, pastores, outras religiões, benzedeira, denominação de igreja evangélica, astros, horóscopo, nada disso pode resolver o maior dos nossos problemas, que é o pecado. Você pode ir no médico quantas vezes for, você pode procurar conselho de pessoas quantas vezes for, nenhum deles tem poder. E deixa eu te dizer, você pode ir até em outras religiões, nenhuma delas você vai encontrar aquele que pode solucionar o maior dos nossos problemas. Não vai ter. Porque o único que não só desceu na terra, se fez como um de nós, mas viveu uma vida perfeita, morreu por nós, sendo perfeito, e ao terceiro dia ressuscitou. Só existe um. E o nome dele é Jesus. É por isso que ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. Ele é o único Senhor e é o único Salvador. E é por isso que nós apelamos para que toda pessoa creia em Cristo como Salvador. Porque ele é o único que pode tirar os nossos pecados. Atos 4,12, Pedro diz assim: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não existe outro. Apenas Jesus. Somente. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. Diante dessa palavra, que você possa falar com Jesus neste momento. Aqueles que já são batizados, que já creem nessa verdade, já se batizaram, assumiram esse compromisso com esse Salvador, eles vão por um pegar a ceia, o pão e o cálice que nós vamos celebrar agora. A Santa Ceia nos lembra da morte de Cristo. Na noite em que ele foi entregue, ele partiu o pão, deu o vinho para os seus discípulos e disse: através desse vinho e desse pão, vocês vão lembrar da vida, do sacrifício que eu vou fazer por vocês. E ele fez isso para perdoar os pecados dos discípulos. E todo aquele que já crê nisso e que se batiza assumindo essa crença, essa fé, vai pegar do pão e do suco para celebrar. E se você ainda não é batizado, que você permaneça em oração, que você feche os seus olhos e que você vá falando com o Senhor. Talvez é a primeira vez que você ouve o Evangelho, talvez você ainda não havia ouvido o Evangelho dessa forma, mas esse é o Evangelho. Eu vou pôr uma canção que você possa falar com o Senhor. Talvez você já ouviu, mas ainda não assumiu um compromisso. Talvez você já ouviu e ainda não tomou uma decisão de depositar ou viver a sua vida baseado nessa verdade. Quem sabe nessa noite você tem essa oportunidade. Os que são batizados podem pegar a ceia. E que todos orem neste momento. Você que já crê nessa verdade e você está relembrando ela nessa noite. Que você possa glorificar Jesus nessa noite. Glorifique Jesus nessa noite. Que você possa celebrar por aquilo que Ele fez por você. Que você possa render a Ele louvor por aquilo que Ele fez por você.
Que você possa